Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e nas videoaulas dessa semana, nós vamos falar sobre o nosso livro paradidático, Senhora, do José de Alencar. É um romance romântico, um romance urbano, tá? Essa é a primeira videoaula. Antes de falar do Senhora, do José de Alencar, eu vou falar sobre o contexto histórico, né? Sobre o contexto de produção do romance, que eu acho que vai ficar mais fácil, vai facilitar o nosso entendimento sobre o romance em si, tá bom? Então, Senhora de José de Alencar, como eu já disse, é um romance romântico, urbano, tá? Faz parte do romantismo a prosa, tá? É um romance urbano ou de costumes, ou seja, ele vai ser um retrato da vida à corte, tá? Preservam as características estruturais dos folhetins estrangeiros, os autores, ao falarem dos amores realizados, introduzem elementos nacionais, como a vida na corte e os costumes burgueses. Aqui, no caso do Senhora, mais voltado para os costumes burgueses, tá? Aqui, o projeto literário dos romances urbanos. É a representação dos costumes da elite brasileira, a divulgação dos valores morais, a importância pedagógica, certo? A heroína, as heroínas, né, dos romances urbanos tornavam-se modelos para os papéis de mães ou esposas. Então, era a ideia de que o casamento seria o viés, essa ideia romântica de que o amor está acima de todas as coisas, tá bom? A consolidação da identidade nacional. Os romances românticos, romances indianistas, inicialmente, depois os romances regionalistas e, na sequência, os romances urbanos, eles consolidam a ideia da existência de uma literatura nacional, tá bom? Então essa também é uma grande importância. A linguagem do romance urbano é frequente que o narrador estabelecer um diálogo com um leitor específico, que pode ser um amigo ou um parente, tá? É coisa singular, minha prima, não pense que foi a Petrópolis, e o entrelaçamento entre a realidade e a ficção, tá? Não é raro você encontrar. As obras, tá? Em 1844, você tem a publicação de A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, e Carolina é a primeira heroína romanesca autenticamente brasileira, tudo bem? A classe social média eram jovens, sempre jovens, a linguagem mais simples, a trama é de amor e mistério, tudo bem? Aí a gente fala de José de Alencar, tá? A gente pode dividir nos romances históricos, que fala sobre a Guerra dos Mascates e as Minas de Prata. Os romances indianistas, que a gente vai falar do Guarani, o Birajara e Iracema, são os três principais romances indianistas, na verdade, da história da literatura brasileira. Ainda sobre os romances indianistas, fala sobre o Guarani, tá? No modelo importado, ele vai projetar as relações do suzerani, vassalagens, ideais burgueses, tá? Então tem a cortesia, a bravura, a humildade, o heroísmo e o amor sem limites na figura do índio, no caso na figura do peri, tá? A Iracema é uma lenda de formação da fundação do Ceará, a mesclagem, né, da Iracema com o colonizador, então você tem como se fosse um nascimento do próprio povo brasileiro, tá? Aí os romances urbanos. Então eu mostrei antes bem pouquinho mesmo dos romances indianistas para mostrar como que essa ideia de nação, ou esse olhar para o Brasil, ele começa a ser dado com mais precisão, com mais força. Aqui o romance urbano, embora a idealização romântica continue sendo uma característica das suas narrativas, o autor examina a sociedade e critica valores como o casamento de conveniência. Então há uma crítica um pouco maior à sociedade. Ele olha a sociedade burguesa e oferece a ela críticas. Só que tem um detalhe importante. No final, o amor vence. E é por isso que a gente classifica esses romances urbanos como ainda romances românticos, tá bom? É por isso que Senhora, embora aborde mentira, a venda, esse casamento de conveniência, ainda assim é um romance romântico, tá? Os heróis e heroínas, eles são mais humanizados, vítimas de pressões econômicas e sociais. É o que a gente vai ver com o Fernando no Senhora. Aqui os romances constituem uma verdadeira crítica aos costumes do Rio de Janeiro do século XIX. Destacam-se 5 minutos, a Viuvinha, a Lucila, Diva, Senhora. Os perfis da mulher são heroínas fortes, tá? E senhoras do seu destino. Aqui, os 5 minutos e o Senhora, que é o nosso livro didático, nosso paradidático. Aí, tem também os romances regionalistas, tá? Que vai revelar o Brasil. Aí do José de Alencar tem o Tio, que fala de São Paulo, o Tronco do IP do Rio, e o Gaúcho, que vai falar do Rio Grande do Sul. Tá?
Aí também outros romances jornalistas, tem o Visconde de Tuné, Bernardo Guimarães, o Franklin Távora, tudo bem? E a Estética da Malandragem, aqui é um romance urbano, tá? Do Manuel Antônio de Almeida, com memória do Sargento de Milícias, tá? Esse livro é talvez a primeira comédia de costumes sociais que eram apresentados, tudo bem? O herói, o Patarca, ele era um herói, não era um herói tradicional, o Leonardo Patarca, ele era um herói com falhas, ele era um herói dúbio, então assim, é a primeira vez que você encontra esse tipo de herói, tá? Aí tem o teatro romântico também, que a gente começa a falar. A gente não fala muito de teatro, até porque o teatro no Brasil não é muito valorizado, mas o José de Alencar ele também tem obras dentro do teatro, e o Álvares de Azevedo talvez seja o principal nome aqui, porque essa obra, Macário, ela dá início, ela traz pela primeira vez a literatura gótica para o Brasil. Nós ficamos por aqui nessa primeira parte, tá ok? Na segunda parte desse vídeo eu vou falar dessa live, das lives da semana, eu vou falar especificamente sobre o romance Senhora de José de Alencar. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live.